o senhor estava bem de retiro, até achei que o senhor tivesse feito um retiro no Tibete. Não, depois que houve aquele episódio eleitoral em 2020, eu decidi que deveria dar uma pausa até para deixar com que houvesse alguma paz no ambiente internacional, né? Porque a eleição da qual participei, que eu cheguei ao pátio, foi bastante tumultuada, né? Com os inúmeros incidentes antes do dia da eleição e no próprio dia da eleição também houve inúmeros fatos que só foram razoavelmente auditados por iniciativa nossa, né, REC? A gente tomou a iniciativa de entrar com um procedimento em juízo que não é contra o clube, mas que visava ter um documento que nos indicasse o que teria ocorrido naquele dia, né? E antes daquele dia já tinha havido um episódio muito marcante na eleição, que foi a questão inédita de uma cassação da chapa há 3 dias antes do pleito. Então, aquele episódio realmente foi um episódio muito duro, que causou problemas políticos no clube, e nós entendemos que deveríamos, assim, sair da cena, mas nunca estivemos ausentes do cenário político internacional, estivemos presentes em todas as reuniões do Conselho Deliberativo e de forma atuante. Isso eu disse plenamente. Então, nós seguimos atuantes dentro do Conselho. Nesse período aí houve mudança no cenário político, né? Que a gente percebeu desde o início, né, REC, que houve uma aproximação e nós entendemos que o resultado daquela eleição, aquela eleição que não ficou muito bem esclarecida, favoreceu os grupos que hoje se apresentam como opções para o quadro social do Internacional. Sorte que aquela eleição, prestem bem atenção nisso, de 2020, o inusitado dela, e nós queremos ver se isso vai se repetir, é que em um período de pandemia, com o quadro social reduzido, porque era natural que houvesse inadimplência naquele momento de dificuldade que afligia toda a população, nós tivemos uma expressiva votação de mais de 29 mil sócios, né? Mas o mais surpreendente foi a votação que teve o MIG, né? Que era, vamos dizer assim, o movimento político mais criticado. Era o patinho feio, nas redes sociais. E até nos acusavam, REC, na época, de sermos o tal de MIG-2, né? Porque quando ficou definido que nós seríamos o candidato que iria para o pátio junto com o Alessandro Barcelos, a milícia digital que existiu na eleição passou a nos taxar como MIG-2. Quando nós sabemos hoje bem distinguir quem é o MIG e quem nós representamos, né? Nós nunca aceitamos ser tutelados por ninguém dentro do internacional e isso foi talvez um obstáculo e talvez até um veto à nossa candidatura, né? Então nós sofremos dificuldades muito grandes, né, no plano político. E talvez até pudéssemos ter tido a ousadia de colocar uma candidatura no Conselho, mas nós entendemos que as negociações que nós teríamos que fazer não seriam produtivas para o futuro político internacional. E nós decidimos que, se nós quiséssemos mudar mesmo esse cenário, nós teríamos que pensar em modificar o quadro político do Conselho Deliberativo Internacional hoje, que ele tem 2 polos bem identificados. De um lado, nós temos um grupo político que cresceu muito nos últimos 10 anos, que é o PDC, o Povo do Clube, que foi sustentação durante esses 3 anos a gestão do presidente Barcelos.
E, de outro lado, nós temos o segmento do MIG e de pequenos grupos, movimentos políticos que são satélites ao MIG, né? E eu me lembro que logo depois da eleição, esse é um detalhe muito importante, nós, como todos os movimentos políticos, fomos convidados para a confraternização de aniversário do MIG. Na oportunidade, estava lá o presidente Fernando Carvalho, ele reuniu aqueles movimentos todos e eu salientei a alguns parceiros políticos, olha, se vocês quiserem fazer aliança com o MIG, vocês sabem que o candidato será quem Fernando Carvalho indicar, né? Não tem negociação. Porque o MIG hoje, eu poderia dizer que hoje é o Esporte Clube MIG, né? Nós temos um movimento internacional que se acha titular dos títulos, das conquistas, da grandeza do internacional. Você pode ver até a propaganda política é assim, gigante de novo, como se o internacional deixasse ter sido gigante algum dia, né? Então, acho que é bem inapropriado isso. E pretender também se apropriar das conquistas dos títulos como fossem conquistas particulares de um movimento, de um segmento. As conquistas do internacional sempre foram de todos, do contexto do internacional, assim como as derrotas, né? E, fundamentalmente, elas são da torcida do Internacional, que esse realmente é o maior valor que o Internacional tem, né? A sua imensa e extraordinária torcida.